Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Vamos ler de novo? Naamã, primeira qualidade, comandante do exército do rei da Síria. Segunda qualidade, era grande homem diante do seu patrão, do seu senhor. Terceira qualidade, tinha muito conceito, porque Deus deu a ele a vitória sobre Síria. Ó, mais uma qualidade dele aí, ó, herói de guerra. Mas diz a Bíblia, porém leproso. Quer dizer, na vida de Naamã havia um porém. Ele tinha inúmeras qualidades: herói de guerra, bem conceituado, tinha a confiança do rei, era o braço direito do rei, era um guerreiro imbatível, nas batalhas que ele travava, ele prevalecia, mas tinha um porém na vida dele: ele era leproso. O que é esse porém, pastor? É aquilo que traz frustração para a vida da pessoa. Por exemplo, quantos hoje não tem um porém na sua vida também? Por exemplo, eu amo meu marido, pastor, sei que ele me ama, porém nós não somos felizes, nós não vivemos bem, porém ele não me respeita, porém ela não me entende. Um outro porém, pastor, sou um homem trabalhador. Preguiça, pastor, não tenho. Porém, minha vida financeira só está indo de mal a pior. Trabalho muito, porém, não sobra nada. Quem está entendendo? Outros dizem, tenho um casamento abençoado, pastor, graças a Deus. Porém, estamos os dois desempregados. Tenho uma vida financeira próspera, pastor, porém não tenho paz dentro de casa. Quantas pessoas que na vida delas existe um porém? Tenho muita vontade de trabalhar, tenho muitas ideias e muitos projetos, porém sou uma pessoa doente e não consigo trabalhar. Naamã tinha um porém, e aquilo trazia humilhação para a vida dele. Ele estava apodrecendo vivo, quem entende? Eu acredito que todos os dias, quando ele ia voltar para casa da batalha, ele sabia que ia chegar em casa, os filhos, a esposa, a família, e até os soldados lá da guerra, os amigos dele, viam nele um porém. Ele era humilhado por causa daquilo. É aquela pessoa que tem tudo para ser feliz, porém, não é. Ele tinha tudo para ser feliz, pessoal. Faltava o que para ele? Herói de guerra, tinha a confiança do rei, era bem conceituado, era respeitado, todo mundo respeitava Naamã, mas tinha um porém na vida dele, e esse porém tinha que ser eliminado. A Bíblia diz que através dele, Deus deu a vitória sobre o rei da Síria. Sabe o que é o rei da Síria? O mais temido naquela época. E Deus fez com que Naamã e o seu exército os vencesse. Mas ele tinha o quê? Ele tinha o quê? Um porém. Grava isso. Tinha um porém. Qual é o porém que existe na sua vida? Existe um porém? Ele tem que ser eliminado. Isso não pode fazer parte da sua vida. Amém, gente? Esse porém perturbava ele. Tinha uma menina, uma garota, uma jovem,
empregada que morava na casa dele, que conhecia o Deus Todo-Poderoso. Conhecia Eliseu, que era um profeta. E ela disse: olha, quem me dera se o Senhor pudesse ir até o profeta que eu conheço, homem de Deus. Ele iria orar por você e você seria curado. E ele de pronto, aonde é? Porque quando a pessoa quer, realmente ela quer eliminar os poréns da vida dela, ela topa qualquer coisa. O que eu tenho que fazer? É para acabar com esse sofrimento? É para eu parar de sofrer? Então o que eu tenho que fazer? Me diz que eu faço. Como eu atendi um rapaz aqui essa semana. Ele falou: pastor, já fui em tudo que é canto, já visitei tudo que é lugar, já pedi ajuda para tudo que é tipo de gente. E eu vi o senhor falando no programa outro dia de televisão, que o senhor tinha algo que podia mudar a nossa vida. E eu vim aqui para saber do senhor. Ele disse para mim: o que eu tenho que fazer? Fala que eu faço. É aquela pessoa que já está por aqui, ó, por aqui, ó. Não é por aqui mais não. Ela está por aqui, ó, com as afrontas que ela está sofrendo. Ela está a ponto de explodir. Tem pessoas que elas estão a ponto de explodir com a situação que ela está vivendo. E não está errado não. Aliás, é o primeiro passo. Você se indignar contra essa afronta que você está vivendo. Quantas mulheres que são afrontadas dentro de casa. Se você não quer, paciência, tem um monte que quer. Isso é o quê? Isso é uma afronta. Se quiser me aceitar, eu sou assim, esse é meu jeito. Isso é uma afronta. Quantos que são afrontados no trabalho? Quer, não quer, dá lugar para ter uma fila aí fora querendo trabalhar. É assim ou não é? Isso é uma afronta. Ele era afrontado todos os dias. E chega uma hora, pessoal, que tem que haver uma decisão na vida da gente. Ou é ou não é, porque se Deus é, e eu creio nele, então a situação tem que mudar. Quem concorda? A gente não está aqui brincando de Deus. A gente não está crendo num Deus de pau, de pedra, morto. O nosso Deus está vivo. E ele foi de pronto. Onde é? Me dá o endereço. Aonde é esse homem de Deus? Eu quero ir lá. Eu quero descobrir. Eu quero saber o que eu preciso fazer para mudar de vida. E a Bíblia diz que ele foi até onde estava Eliseu. Aí lá no versículo, quer ver? Para a gente ir resumindo. Versículo 10, por favor. Coloque aí no versículo 10. Olha lá. Ó. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Aliás, o 9 ainda, lá em cima. Ó. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, parou na porta da casa de Eliseu. Onde era a casa de Eliseu? Onde era a casa de Eliseu? Se ele era o profeta, você acha que ele estava onde? Onde é a minha casa? Pergunta meu endereço. Emiliano Júlio de Oliveira, número 70, bairro Vila Nova, a 50 metros do prédio da Nova Cooper. Ele foi até o templo, aonde estava o homem de Deus. Ele tomou uma atitude de fé, pessoal. Acorda aí, amém. Amém, me ajuda aí, filho. O amém dormiu lá dentro, pessoal. Corta aí, filho. Jesus amado. Ele tomou uma atitude de fé. Ele não ficou esperando alguém ter pena dele. Sabe qual é o problema de muita gente? Querendo que os outros façam o que ela tem que fazer. Quem era o leproso? Era Naamã. Quem tinha que correr atrás da cura? Era ele. Foi mostrado para ele um caminho. Foi dito para ele o que fazer. Primeiro a moça disse: vai lá em tal lugar que tem um homem de Deus lá que vai te abençoar. Ele foi, tomou uma atitude de fé, mas não era o bastante. No versículo 10 diz: Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te, lê comigo,
Quantas vezes? 7 vezes no Jordão. E a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Primeira coisa, Deus mostrou para ele, através do homem de Deus, como fazer, o que fazer. E depois disse o que iria acontecer. Em outras palavras, você quer que isso venha mudar? Você quer que esse porém seja eliminado da sua vida? Então você vai fazer assim, assim, assim. Ó, vai lá no Rio Jordão e mergulha lá. Quantas vezes? 7 vezes. Não era 5, não era 8, não era 3, 7 vezes. Para quem não sabe, o Rio Jordão era o rio mais sujo que tinha naquela época, de mais difícil acesso que tinha. Aliás, depois ele até fala, porque ele disse assim, ó, versículo 11, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Espertinho ele, né? Ele queria que tudo fosse o quê? Fácil. Ah, eu vim aqui, pensei que o pastor ia vir aqui, botar a mão na minha cabeça e orar, a lepra ia sumir, estava tudo bem. É a pessoa que quer que tudo aconteça na vida dela. O que é isso aqui? Um estalar de dedos. E quando se coloca para ela que ela tem que perseverar, que ela tem que usar a fé, que ela precisa fazer a parte dela, ela acaba reclamando. Foi o que Naamã fez. Ah, peraí, pô. Eu pensei que ele ia vir aqui, colocar a mão na minha cabeça, orar por mim, orar, determinar e eu ia ser curado. Vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Porque depois que você mergulhar as 7 vezes, você será restaurado. Tinha uma condição. Isso se chama, sabe o quê? Agir a fé. Isso se chama o quê? Enquanto você não agir a sua fé, os poréns não são eliminados da sua vida. Enquanto você ficar rezando, sabe o que é reza? O que é reza? Repetição das mesmas palavras o tempo todo. Eu já rezei muito, quem já rezou também? Reza ainda? Não reza mais não. Agora você tem que falar com Deus. Agora você tem que clamar a Deus. Agora você tem que colocar para Ele a sua situação a Deus. Seguinte, eu creio que o Senhor é tão grande, tão poderoso, pode me tirar dessa. Por que eu estou assim? Não é fazer uma reza, Deus, tá, sabe? Só achar que eu mereço, só achar que nós não merecemos nada. Se você começar por aí, já está errado. Porque nós não recebemos algo de Deus porque merecemos. Nós recebemos por causa da nossa fé. Porque Deus, pessoal, Ele é tocado, não quando você fica chorando, não quando você fica se lamentando, mas quando você se levanta e começa a usar a sua fé. Você começa a clamar a Deus. Enquanto Naamã estava lá, sabe, se sentindo coitadinho, Deus não podia fazer nada por ele. Mas quando ele tomou uma atitude, vai lá, mergulha 7 vezes, ele, mesmo murmurando, ele disse, versículo 12, não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. No meio do caminho ele começou, puxa vida, mas 7 mergulhos lá no Rio Jordão, com tanto rio aqui perto. Com tanto rio aqui para eu mergulhar, quer dizer, a pessoa quer, mas o segredo é o quanto ela quer mudar de vida. Porque se você quer muito ser feliz, se você quer muito dar a volta por cima, se você quer muito salvar o seu casamento, se você quer muito receber a cura,
se libertar de um vício, então você tem que estar disposto a ir até o fim e fazer aquilo que foi determinado. Nós fizemos um propósito, 7 semanas. 7 semanas. Estamos passando pela porta. Quem está fazendo? E já está uma bênção. Só que tem alguns que vão ficando no meio do caminho. São aqueles que se demoram para entender que não depende só Deus, que depende também dela. Ela tem que fazer a parte dela. Quem está me entendendo? Aí ele diz assim, ó, lá no versículo 14, lá embaixo um pouquinho, versículo 14, ele diz: então desceu, até que enfim, né? Fala aí, até que enfim, fala aí, gente. Porque doente, leproso, apodrecendo, ficar, né? Murmurando, pô, vai logo, se joga de cabeça. Até que ele foi, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Quantas vezes? O homem de Deus mandou ele mergulhar quantas vezes? 7. Ele mergulhou quantas? 7. É 7, então vou fazer como foi determinado. Agora, se não acontecer, aí já não é mais um problema meu. Aí, Eliseu, o que você fala não acontece. E o seu Deus não é o verdadeiro Deus. Entende? Sim ou não? Sim ou não, gente? Olha a diferença. Tá bom, eu vou fazer. Eu vou mergulhar. É difícil chegar até lá. É difícil mergulhar ainda mais 7 vezes. Mas eu vou fazer. Conforme a palavra do homem de Deus ele fez. Porque quando você segue a direção de Deus, mesmo que você não esteja com vontade de fazer, porque nem sempre a gente está com vontade de fazer o que tem que ser feito, mas não é uma questão de vontade, é uma questão de necessidade. Diga amém. Todo dia você está morrendo de vontade para vir na igreja? Tem dias que bate o cansaço, desânimo, acontece alguma coisa. Hoje eu não estou com vontade de ir, mas não é uma questão de vontade, eu preciso, eu vou buscar, porque se eu não for, quem vai perder? Sou eu. Quem está entendendo? Quando ele mergulhou, primeira vez, segunda, terceira, quinta, estava perto, continuava do mesmo jeito. Eliseu não disse, vai lá, mergulha 7 vezes, mas no primeiro já você vai ser curado. Poderia acontecer? Sim. Mas quinta, sexta, 7ª vez, aí a Bíblia diz assim, ó: e a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Lê ali. E ficou? Que maravilha, ficou limpo. Quer dizer, aquilo que o homem de Deus determinou, aconteceu. Mas porque ele fez como o homem de Deus ensinou ele a fazer. Ele não quis fazer o caminho das águas. Sabe o que é o caminho das águas? O caminho mais fácil. Quanto mais difícil estiver, maior vai ser a sua recompensa. Diga glória a Deus.